Nunca estivemos tão perto do passado. Civilizações que outrora pareciam perdidas no tempo, seus segredos enterrados, agora se revelam com detalhes impressionantes. A vastidão da história humana, por tanto tempo envolta em mistério, começa a se abrir diante de nossos olhos. Prepare-se para uma jornada através do tempo, onde a tecnologia moderna nos revela os segredos das civilizações antigas. Através das lentes da ciência e da inovação, viajaremos desde as selvas da Amazônia até os desertos do Egito, testemunhando descobertas que redefinem nossa compreensão do passado. Por milênios, o passado permaneceu distante, envolto em mistério. As civilizações antigas existiam apenas em fragmentos, ruínas silenciosas, artefatos enigmáticos e textos fragmentados. No entanto, o século XXI testemunhou uma revolução em nossa capacidade de desvendar os segredos do passado. Ferramentas de digitalização, imagens aéreas e análise de dados agora nos permitem escavar não apenas a Terra, mas o próprio tecido do tempo. Textos antigos, outrora ilegíveis, agora podem ser decifrados, revelando os pensamentos, crenças e sonhos daqueles que viveram há séculos. Através da análise de DNA, podemos traçar as migrações de nossos ancestrais, compreendendo melhor as origens da humanidade. A cada nova descoberta, o passado se aproxima, tornando-se mais claro, mais vibrante e mais real. As vozes silenciadas por milênios agora podem ser ouvidas, contando suas histórias de triunfo, tragédia e resiliência. Estas são apenas algumas das maravilhas que nos aguardam à medida que nos aprofundamos nos anais da história, guiados pela luz da tecnologia moderna. A floresta amazônica guarda segredos ancestrais sob seu denso dossel verde. Por séculos, acreditou-se que civilizações prósperas floresceram nesta região, mas suas cidades pareciam perdidas para sempre. Entra o LIDAR, uma tecnologia revolucionária, que utiliza pulsos de laser para mapear a superfície da Terra com precisão milimétrica. Montado em aeronaves, o LIDAR penetra a densa vegetação, revelando o que está oculto sob a floresta. Imagine a surpresa dos arqueólogos ao descobrirem, com a ajuda do LIDAR, os restos de vastas cidades com até 2.500 anos de idade. Estruturas monumentais, estradas elevadas, praças e sistemas complexos de irrigação emergiram dos dados, revelando uma civilização sofisticada. O mapeamento com LIDAR permitiu aos pesquisadores identificarem áreas com potencial arqueológico para futuras escavações, preservando ao mesmo tempo a integridade da floresta. A cada novo voo sobre a Amazônia, o LIDAR desvenda mais segredos da floresta, revelando a história de um passado esquecido e desafiando nossas concepções sobre as civilizações pré-colombianas. Por muito tempo, imaginamos o mundo antigo em tons de cinza e sépia. Esculturas gregas, templos romanos, até mesmo os hieróglifos egípcios, todos pareciam desbotados pelo tempo. Mas, e se essa percepção estivesse errada? E se o passado fosse, na verdade, um caleidoscópio de cores vibrantes? A espectroscopia de fluorescência de raios X, ou XRF, surgiu como uma ferramenta poderosa nesta busca pela verdade cromática do passado. Este método não destrutivo permite aos cientistas analisar a composição química de pigmentos em obras de arte e monumentos. Imagine a surpresa ao descobrir que a estátua branca de um deus grego era originalmente pintada em tons vibrantes de azul, vermelho e dourado. A redescoberta das cores antigas revolucionou nossa compreensão da arte e da estética do passado. O XRF permitiu aos historiadores da arte e arqueólogos reconstruir digitalmente a aparência original de monumentos e obras de arte. Assim, com a ajuda da tecnologia, o mundo antigo se torna mais vívido, mais próximo e mais humano. Imagine um tesouro de conhecimento antigo, preservado por séculos, mas inacessível.
trancado em pergaminhos carbonizados. Esta era a realidade dos papiros de Herculano, uma biblioteca inteira enterrada pela erupção do Monte Vesúvio, em 79 d.C. A tomografia de raios-x, uma técnica de imagem não invasiva, emergiu como um raio de esperança para desvendar os segredos destes manuscritos. Assim como os médicos utilizam a tomografia para visualizar o interior do corpo humano, os cientistas podem usar raios-x para penetrar as camadas de papiro. Com a ajuda de algoritmos avançados, estas imagens podem ser processadas para revelar as letras individuais, permitindo que os pesquisadores finalmente leiam os textos perdidos. Imagine a emoção de decifrar as palavras de filósofos, poetas e dramaturgos da Roma antiga, seus pensamentos e ideias ressurgindo das cinzas após milênios. Textos religiosos, tratados científicos, cartas pessoais, todos estes documentos podem agora ser lidos e analisados. A técnica também tem sido utilizada para estudar outros manuscritos frágeis, como os manuscritos do Mar Morto, revelando novas interpretações de textos religiosos. A tomografia de raios-x demonstra o poder da tecnologia para superar barreiras aparentemente intransponíveis, permitindo-nos acessar o conhecimento acumulado por gerações passadas. Enquanto celebramos as maravilhas da tecnologia e seu papel fundamental na arqueologia moderna, é crucial lembrar que as ferramentas são apenas uma parte da equação. A verdadeira descoberta, a interpretação dos dados e a construção do conhecimento dependem da inteligência humana. Os arqueólogos, historiadores e linguistas são os verdadeiros exploradores do passado, utilizando a tecnologia como uma extensão de seus sentidos. A inteligência artificial, ou IA, tem se tornado uma ferramenta cada vez mais valiosa na arqueologia, auxiliando na análise de grandes conjuntos de dados. No entanto, a IA não substitui a expertise humana, mas a complementa, liberando os pesquisadores de tarefas repetitivas. A colaboração entre humanos e máquinas tem gerado resultados extraordinários. Algoritmos de aprendizado de máquina podem agora traduzir idiomas perdidos e decifrar textos danificados com precisão impressionante. Programas de computador podem analisar imagens de satélite e identificar áreas com potencial arqueológico. No entanto, a interpretação final, a compreensão do significado histórico e cultural das descobertas, ainda reside na mente humana. A arqueologia do futuro será, sem dúvida, uma disciplina cada vez mais tecnológica, impulsionada por inovações que desafiam os limites do que é possível. E assim, com a ajuda da tecnologia, continuamos a desvendar os mistérios do passado, trazendo à luz histórias que estavam escondidas por milênios. Cada nova descoberta é uma peça adicionada ao quebra-cabeça da história humana, revelando a riqueza, a diversidade e a resiliência das culturas que nos precederam. A tecnologia, em constante evolução, continuará a revolucionar a arqueologia, abrindo novas janelas para o passado. Mas a busca pelo passado não se resume apenas a encontrar artefatos ou mapear ruínas. Trata-se de conectar-se com nossos ancestrais, de compreender suas vidas, suas lutas e seus triunfos.